Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Multidisciplinar, e essa é mais uma videoaula do nosso curso de História Contemporânea 1, hoje tratando de dois aspectos, dois lados, né, opostos, mas no certo sentido complementares, da realidade política europeia ou dos países capitalistas mais avançados, né, ao final do século XIX. Né? De um lado, o avanço das forças do socialismo e da democracia, e de outro lado, a persistência do antigo regime e os limites à implementação de uma ordem plenamente liberal. Né? Bem, nós vamos usar aqui, no primeiro bloco, o Socialismo e Democracia, uma variedade grande de autores, tendo como referência básica, que está na bibliografia obrigatória, né, da disciplina, o trabalho do Jeff Healey, Forjando a Democracia, e para a segunda parte vamos trabalhar aqui com as ideias do historiador Arno Maier, né, conhecido pelo seu trabalho sobre a força e persistência do antigo regime no século XIX, mesmo no começo do século XX na Europa. Em relação a socialismo e democracia, nós estamos tratando aqui de um período, né, que avança, começa no final do século XIX e avança até as primeiras décadas do século XX, porque a periodização que realmente faz sentido para tratar do socialismo nesse período, ela tem como referência, de um lado, o episódio da Comuna de Paris, de 1871, e, de outro lado, a Revolução Russa, ou pelo menos nós vamos tratar aqui da própria Revolução Russa, que já é um conteúdo que na nossa programação curricular está previsto para História Contemporânea 2, né? Mas vamos tratar um pouco das raízes da Revolução Russa, né? O quanto que ela se relaciona com esse contexto que vem do final do século XIX, e o quanto que não é possível compreendê-la sem as transformações que o movimento socialista passou nas décadas anteriores. Né? São quase 5 décadas, né, portanto, que separam o breve governo revolucionário da Comuna de Paris da Revolução Russa de outubro de 1917. Nesse período, né, ele começa, digamos assim, ele é marcado inicialmente, né, inclusive no seu desenvolvimento, pela emergência do socialismo como um movimento de massas, né, que viria a transformar posteriormente a política europeia e posteriormente e ainda mais a política mundial, né, no segundo momento. É, então, as ideias socialistas podem ser, né, as origens das ideias socialistas podem ser traçadas, pelo menos no começo do século XIX, em alguma medida a própria Revolução Francesa, ou em acontecimentos, movimentos políticos similares, né? Mas como ideias, digamos assim, menos sistematizadas, né, ideias minoritárias. Alguns, inclusive, alguns pensadores vão apontar, né, eh, precedentes em séculos anteriores, em períodos históricos anteriores, mas não há dúvida que é esse período aqui, especialmente a partir da década de 1860, em que o socialismo se constitui num movimento político, num conjunto de organizações políticas representativas com uma base social bastante ampla, né? E nós vamos examinar isso aqui em detalhes para mostrar as diferenças do que está acontecendo nesse período em relação aos antecedentes, né, do movimento socialista em momentos anteriores. Em 1871, quando a Comuna de Paris ocorre, né, apesar da crescente difusão dessas ideias socialistas, não havia nenhum partido nacional fundado em qualquer país europeu. Né? E nós vamos ver depois como esse quadro mudou. Né? O Jeff Healey chama a atenção, portanto, que dali da década de 1870 até os primeiros anos do século XX, mais de 30 partidos socialistas foram fundados na Europa, e eles se estendem em termos da geografia europeia, eles cobrem praticamente todo o continente. Né? Então ele cita, por exemplo, de Portugal a Lituânia, da Suécia a Romênia, né? Traçando praticamente duas linhas cruzadas sobre o território europeu, né, cobrindo praticamente na integridade. Né. A partir da década de 1880 fica mais nítido, mais característico, um núcleo central que se constitui, né, com uma força, né, desses partidos socialistas muito mais expressiva na Escandinávia
e em países de língua alemã, né? Ou seja, a própria Alemanha, que acabara de se unificar, né, em 1871, a Áustria e as terras tchecas, né, dentro do Império Habsburgo, já então Império Austro-Húngaro, né, também são lugares onde os movimentos socialistas têm uma força maior, né? Em lugares em que as eleições têm, nessas áreas, né, tem uma representatividade maior, uma abertura, né, a participação política maior, que é uma característica também desse período, a expansão da participação eleitoral. Então, os socialistas chegam a obter entre 25% e 40% dos votos em vários desses países, várias dessas regiões. Né? Nesse período também, o Willey chama a atenção de que os socialistas praticamente inventam a política de massas moderna, né? A ideia dos partidos com uma abertura para um número amplo, né, e ilimitado de filiados. Né? Vale dizer também que essa é uma característica, por exemplo, que o Thompson aponta, Edward Thompson, né, o famoso historiador britânico, aponta para o movimento jacobino na Inglaterra já no final do século XVIII. Né, o primeiro capítulo da formação da classe operária inglesa, do Thompson, chama-se O Número Ilimitado de Membros, justamente porque ele chama a atenção do quanto essa doutrina de pretender organizar ilimitadamente, né, a maioria da sociedade, especialmente os trabalhadores, os mais pobres, né, ela tem um caráter absolutamente revolucionário porque ela transforma a natureza da política, não é, de uma atividade controlada por elites, por oligarquias, em algo no qual pelo menos se aspira e se busca, né, uma participação ampla e majoritária. Né? Uh, então, no caso, os socialistas, né, o Willey mesmo dá diversos exemplos, quer dizer, os movimentos socialistas, eles constroem não apenas uma prática de manter o envolvimento permanente de bases organizadas, né, de grupos de base, de núcleos, de direções, de diretórios locais, assembleias locais. Isso varia muito, evidentemente, de país para país, mas há uma tendência de fazer com que a participação política, inclusive, não se limite aos momentos eleitorais, mas a que haja algum tipo de atividade, de debate, de participação permanentemente. Né? Eles criam também organizações culturais das mais variadas, ligadas aos partidos, escolas, grupos esportivos, sociedades musicais, sociedades organizam bailes, organizam, né? Isso depende muito conforme a cultura local, mas há toda essa busca de aproximar a política, inclusive, da sociabilidade e do cotidiano, coisa que outros partidos virão a fazer também, ou a tentar fazer em alguma medida posteriormente, partidos liberais, conservadores, posteriormente, inclusive no século XX, os próprios partidos fascistas, mas que não era uma prática dos grupos partidários tradicionais antes dos socialistas desenvolverem essa forma. É isso que o Willey se refere quando chama de invenção, fala em invenção da política de massas. Né? O que era a social-democracia entendida naquele contexto histórico, né? Não na perspectiva do que ela veio a se tornar, por exemplo, no pós-guerra europeu, né? Ou mesmo mais para o final do século XX. Né? A junção, né, de democracia com social está muito associada à combinação das pautas, né, das bandeiras de luta que incluíam tanto a luta pela democracia em si, ou seja, pela universalização dos direitos políticos, pelo sufrágio universal, especialmente. Diga-se de passagem que geralmente os movimentos ainda se restringiam ao sufrágio, à defesa do sufrágio universal masculino, na ideia de que o homem, ideia patriarcalista, né, de que o homem representa a família, né, de que o homem é o provedor, né, mas no sentido, uma expansão democrática no sentido de romper com os limites do voto apenas aos proprietários, aqueles que têm, ou aqueles que têm um certo nível educacional ou de renda estabelecido. Né? E essa luta pela expansão dos direitos políticos era associada diretamente à luta por legislação social, né? A luta por melhores condições de salário, reconhecimento dos sindicatos, do direito de greve, né? Proteções contra as condições de trabalho de mulheres e crianças, né? Por repouso semanal remunerado, etc., etc., que são lutas muito disseminadas, crescentes nesse período histórico e que vão dar origem, especialmente no século XX, à legislação trabalhista moderna, né, mas que estavam ainda muito incipientes
na grande maioria dos países ou eram totalmente inexistentes em outros. Então, essa é a combinação que caracteriza o movimento socialista ou social-democrata, né? As duas denominações são usadas dependendo do país e do momento, né? Nesse período. Aqui temos a tabela elaborada pelo Illey, portanto, que mostra, né, entre 1871 e 1905, né, entre a fundação do Partido Socialista Português e a fundação dos partidos socialistas eslovaco, e tem um outro aqui que a minha imagem está cobrindo agora, né, são aqueles 30 partidos que foram mencionados anteriormente, né, nas mais variadas partes da Europa. É importante entender também que esse movimento socialista viria a se dividir no século XX, né? Então, em 1917, como diz o Illey, um ramo de um desses partidos, né, que são os bolcheviques russos, assume o poder pela primeira vez em um estado de dimensões continentais, que era a Rússia, por meio do processo revolucionário, e ele posteriormente altera o seu nome para Partido Comunista e em 1919 está consolidada a divisão do movimento socialista internacional, né, com a criação da Terceira Internacional, liderada e subordinada, em grande medida, à União Soviética. Né? Projetando também essa influência do movimento socialista para o século XX, o Hobson chama a atenção, olhando do final do século XX para trás, né, após a queda da União Soviética, de que fica evidente de que os ideais da Revolução Francesa, né, que foi o outro grande marco político no caso do início do século XIX, enquanto a Revolução Russa pode ser considerada, no bojo da Primeira Guerra Mundial, como um dos marcos do final do século XIX, né? Os ideais da Revolução Francesa, associados, né, às concepções básicas do liberalismo político, do Estado constitucional e do próprio Estado nacional moderno, né? Esses ideais duraram mais do que o bolchevismo e eles continuam a ser, em grande medida, a estrutura básica de referência do mundo político no século XXI, né? Embora com constantes retrocessos em relação a vários desses aspectos. Né? Já a Revolução Russa, embora o seu modelo, né, a sua inspiração tenha praticamente se exaurido no contexto internacional após a queda da União Soviética, né, em 1990, 89, 90, mas ela foi um marco fundamental do século XX, no mínimo porque em cerca de 30 ou 40 anos, um terço da humanidade passaria a viver sob regimes derivados daquele processo internacional, daquilo que o escritor norte-americano, jornalista norte-americano John Reed chamou de 10 dias que abalaram o mundo, né? E também derivados do modelo organizacional criado por Lenin, né? Para dotar o Partido Bolchevique da capacidade de vir a ser o motor e a liderança do processo revolucionário quando as condições se criassem. Né? Um processo que aconteceu ali entre a primeira Revolução Russa de 1905 e a segunda, em duas fases, né? Também em fevereiro e outubro de 1917. Né? Então, isso para colocar um pouco em perspectiva histórica de que o que nós estamos vendo aqui, né, no final do século XIX, se configurar como movimento socialista, ele passa por transformações estruturais fundamentais no começo do século XX, mas ele viria a ter, né, influências decisivas no próprio século XX. Quais foram as condições de emergência, né, desse movimento socialista? Aqui eu vou começar a trabalhar com ideias e observações feitas por vários autores, né, muitos deles ingleses, aqui britânicos, né, como é o caso do próprio Hobson, que nós temos utilizado para tratar de outros temas, do Neville Kirk, que é um especialista em história operária britânico, e do Jeff Healey, que eu já mencionei. Né? Então, eles apontam de formas diferentes, né, que essas condições de emergência do movimento socialista envolviam, evidentemente, a segunda Revolução Industrial, que nós já analisamos, que marca essa conjuntura, né, o crescimento da importância do uso do aço, do petróleo, da eletricidade, da indústria química, né, a formação de monopólios, né, levando a uma integração crescente entre capital financeiro e o próprio Estado
na gestão das políticas econômicas necessárias a esta característica da indústria do período, e associado a ele também o desenvolvimento de políticas imperialistas e conflitos interimperialistas, que foi o tema, inclusive, da nossa última aula. Nós vamos ver depois que há uma série de relativizações em relação a isso, particularmente na parte que tratamos das ideias do Arno Maier. Ele vai chamar atenção, ele não contesta, evidentemente, que esses todos eram fenômenos marcantes no período, mas vai chamar a atenção de que eles não eram ainda tão dominantes quanto muitas vezes se supõe. Né? Mas, sem dúvida, eles são vetores, né, de mudança, sinais de mudança fundamental, e vão contribuir de que maneira para essa nova configuração da classe operária, né? Uma configuração que, na visão do Robson, né, há inclusive todo um debate sobre isso, mas o que ele aponta é o seguinte: a configuração mais duradoura, né, da classe operária, particularmente na Inglaterra, foi aquela que se estabeleceu em linhas gerais entre 1870 e 1920. Portanto, ela surge nesse momento que a gente está analisando e transcende, inclusive, em muitos dos seus aspectos, ela permanece com características semelhantes ainda após a Primeira Guerra Mundial, já na segunda década do início da terceira década do século XX. Não é? O que caracteriza essa nova classe operária? As fábricas passam a ter uma centralidade cada vez maior. Né? A quantidade de fábricas, o número de trabalhadores dentro dessas fábricas, a complexidade dessas fábricas, a difusão de parques industriais num número cada vez maior de países e de regiões dentro dos países, tudo isso coloca, né, torna dentro de um universo mais amplo das classes trabalhadoras que sempre envolveram, né, setores mais tradicionais, o trabalho no comércio, o trabalho nos serviços, o trabalho por conta própria, né? O trabalho informal em uma diversidade enorme de setores, né? Da atividade econômica, dos modos de sobrevivência que as pessoas buscam dentro de uma sociedade capitalista. Né? Essa diversidade ela continua, evidentemente, a existir, né? Mas a proporção de trabalhadores fabris aumenta dentro desse contexto das classes trabalhadoras. Então, essa classe, o elemento operário, mais propriamente operário, começa a ter um peso maior no conjunto. Não falei também da persistência dos setores artesanais, que, embora viessem, né, sendo assim, solapados ou colocados em crise, muitas vezes inviabilizados, né, pelo crescimento da atividade industrial e pelas mudanças mesmo do ordenamento político, jurídico, né, da dinâmica da economia imposta, né, pelo sistema capitalista, mas os setores artesanais não desaparecem também de uma hora para outra. Muitos bens importantes, ou pelo menos os bens de qualidade, né, em certos setores, ainda eram bastante artesanais. Né? Para dar um exemplo, a indústria têxtil vinha crescendo muito desde o do final do século XVIII, mas a transformar o tecido da indústria têxtil em roupas, né, que aí já se trata do setor do vestiário, do vestuário, né, a produção de ela ainda era, em grande medida, quer dizer, roupas simples feitas em grande escala eram gerais, e, portanto, feitas em fábricas, eram em geral ainda roupas de baixa qualidade. Né? E as roupas de melhor qualidade, tanto para a classe média quanto para as elites, para as classes dominantes, elas costumavam ser feitas, continuaram por muito tempo, inclusive, em muitos casos, até mesmo no século XX adentro, a ser feitas num setor artesanal ainda, né? Com a mão de obra de alfaiates, costureiras. Né? Então, quer dizer, o fato de processos industriais e da economia industrial avançar não significa o fim dos setores artesanais ou das manufaturas mais tradicionais, não exatamente industrializadas. Né? Mesmo essa centralidade da fábrica, portanto, ela não homogeneiza totalmente as condições dos trabalhadores, nem dentro das fábricas, nem fora das fábricas. Né? Quer dizer, dentro das fábricas, as diferenças entre os setores, a diferença entre os graus de especialização e, portanto, de condições de remuneração, de vida, de poder de barganha, são muito variados ainda, mas, sem dúvida alguma, um núcleo mais forte e mais auto-identificado, né,
como parte desse universo fabril, inclusive com a perspectiva, muitas vezes, de várias gerações da mesma família, né, atuarem, né, ou seja, dos operários verem a perspectiva, inclusive, às vezes, atuarem para que os seus filhos continuassem a assumir o mesmo tipo de emprego industrial, né, à medida, especialmente que o emprego industrial começa a oferecer condições de remuneração, em alguns casos, melhores, né, o que está muito associado com a sindicalização também, assim como com a própria especialização profissional, né, isso tudo dá uma configuração diferente para o que era, por exemplo, a classe, o que o Thompson entendeu como a classe operária britânica formada na década de 1830, né, na qual a presença, né, tanto de setores, como ele analisa no próprio livro, né, embora em crise, em decadência, setores de trabalhadores rurais, de artesãos e tecelãos, né, manuais e participavam ainda, começam a identificar os seus interesses como similares ou aliados àqueles dos trabalhadores das fábricas, né, mas no conjunto esses trabalhadores fabris ainda representam uma parcela menor desse conjunto maior de trabalhadores. Né. No final do século XIX, a partir de 1870, 80, o peso, né, desses dois elementos, desses dois perfis, né, diferentes da classe trabalhadora, ele se modifica, né? E esse peso maior do operário propriamente fabril, um operariado propriamente fabril, se reflete bastante também nesses processos políticos que nós estamos analisando. A segregação residencial, ou seja, a formação de bairros e cidades operárias, é muito mais evidente também, muito mais disseminada nesse período. Isso também contribui para o fortalecimento de uma identidade coletiva entre esses trabalhadores vinculados ao universo industrial. Né? Importante dizer também que os trabalhadores, como eu digo aqui, vinculados ao universo industrial, não são só apenas aqueles que trabalham dentro das fábricas, né? Mas todos aqueles que trabalham também em ocupações que, de uma certa forma, são criadas ou fomentadas ou mantidas em função, né, do crescimento das fábricas. Né? E isso envolve serviços, comércio, construção, transportes, né, toda uma série bem mais ampla de ocupações. Os trabalhadores, um dos elementos que o Robson utiliza para defender a ideia de que esta é a configuração mais clássica do operariado, particularmente no caso da Inglaterra, é o surgimento de uma cultura operária mais claramente identificável em termos de alimentação, vestimenta, formas de lazer, etc. Né? Expande-se muito também a sindicalização em massa, quer dizer, a sindicalização já existia e ela tem antecedentes em formas de organização de trabalhadores anteriores, né, à forma do sindicato propriamente dito, mas os sindicatos, quando começam a surgir, em geral, são ainda sindicatos de ofícios, né, de profissões especializadas, em geral, que se reproduzem, né, por processos de aprendizagem controlados pela própria categoria profissional, e não são inicialmente tentativa de sindicalizar, por exemplo, o conjunto de trabalhadores de uma grande fábrica ou de uma categoria profissional, né, com várias fábricas ou todos os trabalhadores de um setor econômico. Né? Esse chamado novo sindicalismo, que busca, portanto, organizar o conjunto dos trabalhadores, né, dentro de ramos de atividade econômica, começa a surgir justamente em alguns países nesse período, e isso que resulta no que está sendo chamado aqui de sindicalização em massas. Evidentemente, tem uma associação muito forte também com o fortalecimento das bases desses grupos políticos que começam a organizar os partidos social-democratas. Ao final do século XIX, no começo do século XX, em alguns países, inclusive, em nenhum lugar da Europa, né, no final do século XIX, os socialistas chegaram ao poder eleitoral em nível nacional, porém eles já tinham, os partidos socialistas já começam a ter algumas experiências de conquista de governos municipais e de exercício, portanto, de políticas públicas, né, de reorganização das atividades de governo nesses locais, né, que configuram aquilo que o Willey chama de socialismo local, né, experiências que vão ser muito importantes depois para definir um pouco o tipo de proposta de governo que esses partidos vão apresentar
quando eles começam a ter mais força para disputar eleições nacionais. Uma coisa que conecta aqui, né, trabalhos mais antigos, como o do Thompson, a trabalhos posteriores, como o do Jeff Yellen, é uma ideia de que esse vínculo entre economia e política ele é mais complexo do que muitas vezes se pressupôs, né, nos debates especialmente dos marxistas, né, mais clássicos, mais tradicionais, que se dedicaram a esse debate sobre o processo de organização dos trabalhadores para a defesa dos seus direitos econômicos e políticos, né? O Thompson já tinha apontado que a definição de interesses de classe não é automática, ela não é derivada, né, diretamente de uma posição econômica dada de antemão, mas é um processo que envolve a elaboração de experiências coletivas, é um processo que tem uma mediação cultural, inclusive, muito forte, né? Em um trabalho posterior 5 anos após ter escrito, né, a formação da classe operária inglesa, 4 anos, na verdade, o Thompson, num trabalho chamado Peculiaridades dos Ingleses, ele chama a atenção que esse período final do século XIX é um período em que a classe trabalhadora começa a perceber cada vez mais que o capitalismo não era apenas um desastre passageiro que desorganizou todos os seus modos de vida tradicionais, mas era algo que tinha vindo para ficar, e há uma certa reorientação profunda no sentido de tentar povoá-lo, né? Tentar ocupar os espaços possíveis dentro do capitalismo com instituições dos trabalhadores, sindicatos gerais, cooperativas, etc. Isso, em linhas gerais, pode ser classificado como um movimento reformista, né? Mas é interessante chamar a atenção que o Thompson não está atribuindo isso apenas às opções dos líderes desses movimentos, mas entendendo que isso é um processo mais amplo que envolve, né, a classe trabalhadora como um todo e a sua percepção tanto da incapacidade de derrubar esse sistema, né, capitalista, pelo menos nos países centrais, né? Como nós já comentamos, a partir da década de 1850, a sensação de estabilidade e a capacidade, inclusive, né, das classes dominantes de fazerem concessões e diminuírem a pressão e a tensão social, por uma série de motivos, ela começa a se ampliar, né? Portanto, não há mais, né, na maioria dos países, grandes movimentos que coloquem realmente a perspectiva de uma revolução socialista no horizonte, especialmente nesses países capitalistas centrais. Por outro lado, a possibilidade de reformas, de conquistas, de avanços, que nós vamos até detalhar um pouquinho mais para frente, aqui ela é bastante efetiva e é isso que o Thompson está se referindo com essa ideia do povoamento dos espaços do sistema capitalista com instituições da classe trabalhadora, né? O Jeff ele chama a atenção para o papel que o socialismo, né, esse movimento socialista corporificado agora, né, nessas duas formas principais de organização, que são os sindicatos e os partidos, o papel que ele tem também na produção e disseminação de uma linguagem unificadora, né? Isso é bastante interessante porque por um lado, ele tem limitações que, vistas especialmente a partir do século XXI, ou do final do século XX, elas são bastante evidentes, porque é uma crítica ao capitalismo, ainda em termos genéricos, que oferece uma perspectiva da defesa do interesse da classe trabalhadora, sem reconhecer ou incorporar tanto a sua diversidade, né? De especialização, de gênero, de etnia, né? Etc. Então é um discurso em que coloca, digamos, o interesse e a unidade, a identidade de classe em primeiro plano, né? E que resgata um pouco tanto elementos do chamado socialismo utópico, né? Que eram associados aqui aos pensadores que, digamos assim, dominavam um pouco o movimento socialista antes do fortalecimento das ideias marxistas, né? Quanto os elementos de crítica da economia política capitalista, que são a base fundamental da diferenciação do pensamento marxista, que começa a ficar mais forte justamente nesse período, né? Ele era mais forte, mas não era ainda absoluto, não tinha, digamos assim, substituído completamente ou tirado de cena
a influência de outras correntes, onde essa perspectiva mais utópica ainda era mais nítida, né? Mas, por outro lado, embora o socialismo tivesse essas limitações, essa tendência a apagar um pouco da diversidade, ou em nome do que é comum à classe, né? E é uma perspectiva de classe, evidentemente, bastante patriarcal, ainda bastante centrada, né, nessa figura do universo masculino, da classe operária. Mas, por outro lado, ele também consegue, né, tem a capacidade de se sobrepor à grande diversidade de situações e condições de exploração do trabalho muito variadas, né, que vão desde de situações de extrema precarização e superexploração até aquilo que Lenin, por exemplo, posteriormente vai criticar como aristocracia operária, né, que na visão de Lenin teria se beneficiado do imperialismo e se acomodado a isso que o Thompson chamou de ocupação dos espaços dentro do capitalismo, né? Mas o discurso socialista, até um certo ponto, possibilita uma integração de interesses entre aqueles que estão, né, num nível mais extremo de exploração e precariedade e aqueles que já estão numa situação um pouco mais confortável, digamos assim, mesmo assim, evidentemente, ainda tendo o seu trabalho explorado, né, pela produção de mais-valia, né, e pela realimentação do capital industrial, comercial, financeiro, etc. Aqui nós temos umas imagens clássicas, né, desse período, né, de um lado um congresso internacional sindical, né, organizado na Inglaterra em 1896, uma imagem de solidariedade dos trabalhadores mundiais, que ecoa um pouco, né, a frase de Marx e Engels ao final do Manifesto Comunista, né, trabalhadores do mundo univos, né, esse espírito de internacionalização, como nós vamos ver um pouco mais adiante também, ele é muito forte no período, né, marcado inclusive pela organização da primeira internacional em 1871 e da segunda internacional em 1889. E ao lado aqui, essa ilustração da campanha pelas 8 horas de trabalho, né, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para o que quisermos, né? Dividindo, portanto, as 24 horas do dia em 3 esferas e dizendo que o trabalho não pode ocupar mais do que um terço, né, da existência humana, da vida adulta, pelo menos, que o mesmo tanto tem que ser dedicado necessariamente ao descanso e que os trabalhadores têm direito a algo mais na sua vida, por exemplo, ler, se instruir, né, e aprender, e estudar, e se informar, até mesmo para lutar pelos seus direitos, como está ilustrado aqui à direita por esse casal, né, em que inclusive a mulher está lendo o jornal. Né. Os socialistas, né, ao contrário do que a mitologia posterior do liberalismo político do século XX, né, especialmente retomou com muita força após a queda da União Soviética, a ideia de que a democracia é um fruto direto e automático do liberalismo, né, ou seja, da imposição do Estado de Direito constitucional e da ordem econômica capitalista liberal, que isso necessariamente leva à democracia. Bem, na verdade, historicamente não foi isso que aconteceu, né? No século XIX, claramente, os liberais não eram favoráveis à democracia, inclusive nos seus elementos básicos, como nós a entendemos, por exemplo, e já era entendido no período, né, pelas correntes que assumiam o nome de democratas, social-democratas em geral, né, que partia do sufrágio universal, do direito de todos ao voto, né, de todos os adultos, independentemente da sua renda, da sua instrução, dos seus privilégios de nascimento, né, ao voto. Isso não era uma realidade, né, ampla, nós já vimos no aula anterior também, se restringia a um número muito pequeno de países que se aproximava disso, e evidentemente estamos falando ainda apenas do sufrágio masculino, a gente vai mencionar um pouco
a questão da dificuldade de relacionamento entre o movimento operário pelo sufrágio universal masculino e o movimento feminino pelo sufrágio posteriormente, né? Então, os socialistas tiveram um papel fundamental, né? Isso é documentado em toda a história, e mesmo antes da queda da União Soviética, autores como Humberto Tironi, o Adam Prevosky, tinham chamado muito a atenção disso, né? O movimento socialista é que, de fato, historicamente, lutou para a constituição para a conquista de direitos democráticos, né? E essa, como chama a atenção ele, é uma história, uma narrativa pan-europeia, né? A formação da esquerda, é claro que aí também o Illich chama atenção, esquerda sempre foi um termo mais amplo do que socialismo, né? Mas o socialismo, na visão do Illich, entre 1860 e 1960, ou seja, por 100 anos, desde a sua constituição, com essa característica, né, de um movimento mais orgânico, com partidos, sindicatos, uma estrutura, uma definição doutrinária, inclusive, com as internacionais constituídas a partir da década de 1870, o socialismo acaba sendo o núcleo ou a espinha dorsal, né, da esquerda, né? A esquerda, desde a época da Revolução Francesa, era o segmento dentro do processo revolucionário que defendia o voto, né? O voto universal, a ideia de que todo homem tinha direito a um voto e de que cada homem tinha direito apenas a um voto, né? Ou seja, que nenhuma condição social ou tradicional deveria dar um poder de decisão maior a cada indivíduo do que a sua condição de cidadão, né? E a esquerda se constitui, então, ao longo do século XIX na Europa, entre um setor comprometido com a expansão dessas capacidades democráticas, ou seja, do direito ao voto e das condições, né, direito de organização, direito de imprensa, liberdade de imprensa, direito de reunião, luta contra a censura, luta contra a espionagem das organizações operárias, etc., etc., ou seja, condições democráticas, né, para exercer o seu direito de participação política e que se expressa, em última medida, no voto. O próprio direito de organização partidária, inclusive, né, de organização dos socialistas, por exemplo, que na Alemanha, ao qual houve muita resistência inicial, né, no processo de unificação alemã, né, o Bismarck conduziu o processo de unificação da Alemanha, implantando leis antissocialistas que só posteriormente foram derrubadas, e quando foram derrubadas, aconteceu isso que a gente já mencionou, que os socialistas automaticamente se estabeleceram como uma força política expressiva, né, no novo Estado alemão, né? Mas houve muita repressão, muita resistência a isso inicialmente, né? O IRE analisa esse processo, né, de expansão, né, e de reconfiguração da própria esquerda europeia a partir de ondas pan-europeias de expansão progressiva dos limites e possibilidades da democracia, né? Tanto na sua dimensão institucional, que é aquilo que envolve partidos, eleições, constituições, reformas eleitorais, sindicatos, legislação social, como na sua dimensão extra-institucional, que envolvem as ações, né, de luta dos trabalhadores, greves de massas, motins, rebeliões, tentativas revolucionárias, etc. Entre 1860 e 90 é que, portanto, se consolida esse processo de construção de organizações socialistas, né? O Illich chama a atenção de que há uma cronologia que varia muito de país para país em relação a como que os socialistas, que eram, digamos, uma corrente de opinião já existente dentro de movimentos dirigidos pelos liberais, né, visando ampliar os direitos civis, os direitos políticos, né, eles começam a se autonomizar e construir, então, seus próprios grupos, os seus próprios, aquilo que viriam a ser posteriormente os seus partidos, né. Isso varia muito de país para país. A Inglaterra, por exemplo, passou por reformas graduais do direito a voto sob condição liberal em 1832, 1877, 1884, nas quais o direito ao voto foi sendo ampliado gradualmente, né? E as formas como, por exemplo, alguns distritos rurais dominados pela nobreza mais conservadora eram sobre-representados no parlamento, muitas vezes foram sendo corrigidas apenas gradualmente, né? Mas a Constituição
dos socialistas, né, ou no caso da Inglaterra, dos trabalhistas, como um partido político próprio, ela foi bastante tardia. Houve algumas tentativas de criação de partidos socialistas ainda no século XIX, mas só no século XX que o Partido Trabalhista, como ele existe até hoje, se constituiu, né? Na década de 1860 existe um crescimento, uma expansão internacional no plano europeu, particularmente do constitucionalismo liberal, e isso implica algum grau de reconhecimento de direitos populares, alguma legalização, mesmo que limitada, dos sindicatos e alguma expansão dos direitos de voto, né? Então é nesse bojo que o socialismo se constitui também como um movimento pan-europeu com as suas características locais. Já no outro grande centro de desenvolvimento industrial, né, de avanço capitalista do período, que são os Estados Unidos, esse movimento de constituição de um partido socialista nacional mais expressivo, de um movimento socialista nacional mais orgânico, não atingiu naquele período, de fato nunca chegou a atingir uma nitidez tão grande, né, nos Estados Unidos, né? O professor Leon Fink, por exemplo, analisa que alguns motivos para os quais esse movimento socialista não se desenvolvesse, apesar da industrialização tão acelerada que se assemelha, em termos de várias das condições, àquilo que já foi descrito antes, que estava possibilitando, né, o desenvolvimento desse movimento socialista na Europa, né? Um dos elementos que o Leon Fink chama atenção, né, recorrendo a um debate antigo dentro dos Estados Unidos, é que a própria existência prévia do sufrágio masculino, ou seja, o fato de que nos Estados Unidos os trabalhadores não tinham que lutar por isso, porque isso já estava dado, né, que é uma condição para que os partidos políticos possam representar os interesses democráticos, os interesses inclusive da classe trabalhadora, já estava dado nos Estados Unidos. Então, o Partido Republicano, por exemplo, nessa época chega a ser um canal muito importante para defesa de várias bandeiras, de várias plataformas do movimento de trabalhadores, né? A própria estabilidade, né, manutenção de um ritmo de crescimento econômico constante dá uma certa margem para concessões, né, a várias demandas populares importantes no período. Isso também, num certo sentido, desestimula a criação de uma força política à parte. De todo modo, esse é um debate bastante complexo. Eu só estou indicando aqui alguns dos fatores que o Leon Fink sistematizou da bibliografia que debate essa peculiaridade, né, dos Estados Unidos, apesar do seu grande ritmo de industrialização, portanto, do enorme crescimento da classe operária, não chegaram a ter o mesmo tipo de resultado de configuração política que ocorre por toda a Europa no período, né? Retornando, então, mais ao contexto europeu, William chama a atenção de que as grandes mudanças do período aconteceram por meios constitucionais, mas sem excluir o que ele chama de pressões populares extraparlamentares, aquele tipo de movimentos, de lutas que foi mencionado anteriormente, né? Mas essas lutas buscavam mais produzir mudanças dentro das estruturas do que derrubar essas estruturas, né, na maior parte dos países da Europa. Entre 1905 e 1914, né, ocorre um processo de crescimento, né? Claro que nós já estamos falando aqui cronologicamente do século XX, mas entendendo aqui a Primeira Guerra Mundial como o nosso limite de análise em termos do longo século XIX, do que o Robson chama de longo século XIX, né? Então, nesse processo, a expansão da conquista do eleitorado pelos socialistas é muito nítida em vários países, evidentemente diferencia muito de país para país, né? A força do movimento socialista nesse período está, portanto, naquilo que a gente já chamou de política de massas, com enraizamento social, num período em que ainda o movimento socialista está associado a um forte horizonte utópico, ou seja, a ideia de que, mesmo por via eleitoral e por reformas progressistas, ele vai levar a uma superação do capitalismo, a criação de uma sociedade orientada fundamentalmente por valores diferentes, valores de solidariedade, né, de igualdade, e não o valor da acumulação, do lucro, né, da concentração ilimitada de riquezas, né. É um momento marcado também por uma prática de internacionalismo muito efetivo, como nós já vimos a ilustração anterior, né.
Mas há limites importantes a esse movimento socialista no período, né? Um deles é que há um teto eleitoral, né? Quer dizer, no início existe essa sensação de que está havendo um crescimento irresistível do operariado e que isso vai levar à formação de maiorias eleitorais em vários países, mas essa promessa não se realiza, né? Em geral, chega-se a um certo teto que, como já foi dito ali, mesmo no núcleo mais forte, fica entre 25% e 40%, né? Então, essa é uma limitação, né? Outra limitação é a dificuldade de articular os partidos que se tornam muito centralizados em âmbito nacional com as redes de ação local, que às vezes têm outros interesses e outras dinâmicas, né? Em alguns países há uma radicalização e uma instabilidade da própria institucionalidade liberal, que dificulta o próprio funcionamento da política socialista, como na França e na Itália. Existem exclusões, né, desse elemento unificador da concepção de classe em torno do movimento socialista, em relação às lutas de mulheres, a nacionalidades dominadas, a ação sindical direta, e, portanto, setores que podem ser colocados no plano da esquerda social ou da esquerda política nem sempre estão plenamente representados, né, ou contemplados nas plataformas e nas prioridades dos partidos socialistas, né? Um grande exemplo disso, né, que eu já tinha anunciado um pouco antes, o Willey aponta muito bem, explica muito bem, é o contraste na Inglaterra entre os trabalhistas que defendiam o sufrágio universal masculino e as sufragistas que defendiam o sufrágio das mulheres, mas majoritariamente defendiam o sufrágio qualificado de mulheres, ou seja, o voto apenas das mulheres que tivessem um certo nível de renda e ou de educação. Tá? Então, esse conflito mostra, quer dizer, os dois principais movimentos que lutavam pela ampliação do voto, do direito ao voto, estavam operando majoritariamente por lógicas distintas, né? Um deles buscando eliminar a restrição de renda, de educação, ou qualquer outra restrição a qualquer cidadão do sexo masculino, e outro buscando incorporar as mulheres ao exercício da cidadania política, mas preservando outras restrições, porque isso era visto como uma condição, inclusive, para adquirir uma certa respeitabilidade em relação às suas reivindicações frente às classes dominantes. Uma grande contradição também dentro do movimento operário do período é a defesa feita por muitos líderes da social-democracia, né, que cresce muito no período, de uma ideia de missão civilizadora do imperialismo, né, ou seja, defesa, né, das políticas coloniais e mesmo das ideias raciais, das teorias raciais que estavam na base, né, da expansão imperialista dos seus países no período. Isso se associa também à influência do nacionalismo, né, no próprio movimento operário. E isso se contrapõe a uma visão mais internacionalista que existe já desde as origens do movimento socialista, em outras correntes, que muitas vezes são minoritárias, mas que vai se tornar mais forte após a Revolução Russa com a declaração de Lenin em favor da autodeterminação dos povos. Aqui uma ilustração, né, essa imagem da capilaridade, da conexão entre a política e a vida social no contexto do movimento socialista, social-democrata alemão, né? Com a frase aqui, a juventude trabalhadora é equivalente em conhecimento, quer dizer, ela tem a mesma capacidade de conhecimento que os filhos da burguesia ou da elite. O que ela precisa é ter acesso à educação. Isso está associado aos movimentos, né, de grupos de estudo, de escolas, de formação criados, né, pelos próprios movimentos socialistas para elevar, portanto, o domínio, né, em termos de conhecimento, né, num momento em que a expansão dos sistemas de educação pública ainda deixava muito a desejar e, mesmo quando ela era mais avançada, ainda era orientada por uma visão muito conservadora que não preparava, evidentemente, os filhos da classe trabalhadora para terem um protagonismo né, social, político e cultural mais relevante, né, coisa que os movimentos de trabalhadores buscavam, onde eles se fortaleciam.
Bem, vamos falar um pouco então da Comuna de Paris, né, que é o nosso marco inicial, dentro desse marco cronológico inicial, que completou, né, recentemente 150 anos de história e cujo legado ainda é sujeito a um grande debate, né? Então, embora na década de 1860 o que estava se configurando como majoritário, né, como a identidade predominante do movimento socialista fosse essa experiência democrática de massas, na França ainda se viveu nesse momento um episódio insurrecional, quer dizer, uma tentativa de movimento que é, sem dúvida nenhuma, o último fruto, né, de uma série de ondas de movimentos insurrecionais iniciados com a Revolução de 1789, que passam né, por 1815, 30, 48, etc. Fora outras tentativas mais frustradas, digamos assim. Né? O que foi a Comuna de Paris nesse momento? Né? Basicamente foi uma rebelião popular desencadeada, em primeiro lugar, pela acentuada polarização social durante o Segundo Império, pelo aprofundamento da desigualdade social. Né? Em segundo lugar, pela aceitação por parte dos liberais, que eram a força política dominante, né, no momento, da ocupação de Paris como condição para a paz após a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. Né? Uh, e também a aceitação, né, por parte do governo nacional, né, dominado pelos liberais, da manutenção do cerco à cidade enquanto as indenizações de guerra continuassem a ser pagos para os alemães, o que era uma situação extremamente humilhante e impunha um nível de exploração ainda maior às classes trabalhadoras. Né? Também, como parte disso, o governo nacional tinha negado a Paris o direito ao autogoverno local, que tinha sido exercido em vários momentos, né, desde da Revolução de 1789 e que era defendido pelas várias correntes políticas que se juntaram nesse processo insurrecional, né, se rebelaram contra tudo isso, né, e conseguiram governar a cidade por um curto período de tempo. Né. Dizer, há vários debates que foram trazidos dessa experiência para o conhecimento histórico, o debate político posterior. Né. Foi importante dentro do processo motim da Guarda Nacional a recusa à entrega de canhões, né, uh, para as tropas prussianas. Né. Esse é um processo que envolve uma diversidade de tendências, né, tem blanquistas, prudonianos e jacobinos como os principais grupos envolvidos atuando conjuntamente, evidentemente com as suas diferenças, seus conflitos internos. A Comuna desenvolve algumas experiências de governo, enquanto ela consegue funcionar como um governo local, que vão ter bastante influência sobre o pensamento socialista, né, em alguns casos correntes minoritárias do pensamento socialista, por exemplo, a criação de um conselho comunal de delegados que poderiam ser revogados a qualquer momento em substituição ao parlamento tradicional, esse parlamento, né, baseado na eleição com mandatos de tempo definidos. Né? Então, formas mais diretas de participação democrática. Né? Essa é uma coisa que várias correntes do pensamento socialista no próprio século XX vão defender e vão tentar também, em alguns outros processos revolucionários, retomar e reviver esse tipo de experiência. Né? As medidas sociais que a Comuna estabelece, de legislação trabalhista especialmente, são vistas depois como embriões do estado de bem-estar social, né? ou digamos assim, formas pioneiras, né, do que viria a ser a legislação social do século XX, especialmente no estado de bem-estar social do pós-guerra. Né. A Comuna retoma a separação entre igreja e Estado, que tinha sido deixada para trás, né, no Segundo Império, e ela acaba num grande massacre, né, chamado Semana Sangrenta, em que dezenas de milhares de mortos são mortos, presos ou deportados, e a cidade passa a viver depois sob a imposição de uma lei marcial por 5 anos. Nos debates posteriores, né, o Droz, que é um autor francês, fez uma história importante do socialismo francês, chama a atenção como a experiência da Comuna gerou uma certa ambivalência na participação política posterior dos socialistas franceses durante a Terceira República, porque esses socialistas defendiam a República, a sua Constituição, a ação política por meios pacíficos, né? Mas a lembrança da Comuna deixava claro
não apenas o seu passado, mas o seu potencial insurrecional. Ou seja, que a defesa das ideias socialistas poderia voltar a fomentar a revolução. Né? Então, há uma tensão entre essa participação do jogo político dentro da ordem legal estabelecida, né? E um movimento cuja memória ainda está muito próxima, que mostra os socialistas participando ativamente de uma tentativa revolucionária. Né? Um debate interessante também trazido por Friedrich Engels, né, no prefácio ao Auto de Classes na França, de Marx, é o quanto a ausência de um exército permanente durante o governo da Comuna pode, de uma certa forma, poderia, de uma certa forma, prefigurar a transição para a superação do Estado, né, a abolição do Estado, que é interessante lembrar que sempre foi um objetivo, né, dos comunistas, né, está lá no Manifesto Comunista, ao contrário do que ficou caracterizado pela experiência do século XX, que foi a construção do chamado socialismo realmente existente, com um grau de fortalecimento muito grande do Estado, né, e criou a ideia, então, erroneamente utilizada ainda por alguns, de que todas as correntes que defendem o fortalecimento do Estado são de esquerda e as que defendem menor papel para o Estado são de direita, né? O que realmente não corresponde ao processo histórico de uma forma mais ampla. Né? Bem, com a derrota da Comuna de Paris, né, e o simultâneo fortalecimento, né, do movimento que já vinha se estabelecendo desde a década de 1860, como nós já dissemos, né, e desses novos partidos, social-democratas, trabalhistas ou semelhantes, o centro da luta revolucionária europeia se desloca para a Alemanha. Né? E isso marca também uma diferença, digamos assim, da cultura política predominante, né, no movimento socialista, porque a França era marcada muito por essa ideia de ser o lugar onde as revoluções são feitas e levadas ao cabo, levadas até o fim, inclusive recorrentemente. Né? E a característica do movimento socialista alemão está muito mais associada a essa ideia da ação no plano institucional, o uso inteligente do voto, embora os socialistas alemães nesse período não descartassem a possibilidade ou mesmo a necessidade de uma insurreição no futuro para a superação do capitalismo. Né? Não há ainda uma ideia excludente da relação entre reforma e revolução. Né? Na França, por outro lado, e isso vai servir de inspiração para vários outros países, uma das formas de tentar evitar, né, que episódios como o da Comuna de Paris e de todas as revoluções anteriores voltassem a ocorrer é a realização de uma importante reforma urbana, né, uma criação de um novo plano urbano de Paris, né, uma abertura de grandes avenidas, os boulevards, né, para dificultar o processo de erguer barricadas, né, que era muito característico e que, no caso da Comuna de Paris, inclusive, foi já registrado pela fotografia, né, que era uma técnica relativamente recente do período, né, mas que já permitiu, portanto, um outro tipo de registro, né, da experiência daquele momento. Pós-comuna, né, o Jeff Ely chama a atenção de que existe uma superação definitiva, não da ideia de revolução, mas do que ele chama de blanquismo, né, que era uma das correntes, né, liderada, né, pelo Blanqui, né, um líder socialista francês, que era visto e se considerava herdeiro, né, de personagens que lutaram durante o processo revolucionário francês do final do século XVIII e em movimentos no início do século XIX, como Babeuf e Bonarotti, né? E que da sociedade dos iguais, né? Esse grupo que era considerado um grupo mais radical, digamos assim, dentro do processo revolucionário francês. O que essa corrente tinha de característico não era apenas a ideia da revolução, a ideia da derrubada violenta do poder, mas o caráter conspiratório, né, que envolvia uma elite secreta que se atribuía o papel de agir em nome das massas. Né? Então, não eram como uma corrente política que pretendesse organizar e levar ao nível de consciência política, né, promover debates e participação da maioria dos oprimidos, dos trabalhadores, dos pobres, né, mas sim agir em seu nome. Né? E essa concepção vai sendo deixada de lado. Né? Fica evidente também que, quer dizer, na concepção desses
do Babet e do Buonarroti, não seria necessário educar politicamente as massas, porque a massa estaria pronta para a revolução inerentemente, bastaria a vanguarda dar o exemplo, né? Eles eram, inclusive, contrários ao sufrágio universal, mesmo depois da Revolução, porque achavam que a maioria tenderia sempre a ser revolucionária se a vanguarda não a estivesse dirigindo, né? E para eles, a Comuna de Paris foi uma experiência em que eles demonstraram muito idealismo, né? Mas também foi uma experiência na qual, após o massacre, a derrota que se seguiu, as limitações dessa visão política ficaram muito evidentes, né? Marx, a influência de Marx sobre o movimento socialista cresceu muito depois da Comuna de Paris, porque Marx, ainda vendo, né, e sendo inclusive um veterano do processo revolucionário de 1848, defendendo a perspectiva de superação do capitalismo por meio da revolução, mas entendia que isso seria o resultado de contradições estruturais internas do próprio capitalismo, que não cabia, portanto, esse tipo de prática conspirativa, mas sim um processo de organização crescente dos trabalhadores que viriam a ganhar força e, eventualmente, ter condições de desencadear um processo revolucionário vitorioso, né? Então, esses são, evidentemente, há muitas sutilezas e variações entre esses diferentes elementos, né? Inclusive, especialmente a ideia da combinação entre reforma e revolução, como a gente ainda vai ver um pouco mais para frente, mas essa é uma síntese, né, do que estava em debate. O marxismo, propriamente dito, né, o Perry Anderson chama a atenção de que ele só se constitui depois da morte de Marx, né, em 1883, portanto já no processo, um momento bastante avançado de constituição das organizações socialistas, partidos e sindicatos, né, do período. Por que se fala em marxismo para além de Marx, né? Em primeiro lugar, o conjunto da obra de Marx só é publicado após a sua morte, né? E outra questão é que diversos líderes e pensadores socialistas que aderem a essas ideias de Marx e Engels ainda vive por um período maior, mas eles começam a se dedicar a outros temas que Marx não tinha estudado, que eram, digamos assim, lacunas no interior da proposta de uma teoria analítica do capitalismo e da teoria de visão estratégica da construção de uma sociedade, de uma futura sociedade socialista, né? Temas de teoria política, estratégia, Estado, organização partidária passam a ser debatidos e esses temas jamais foram tratados por Marx, né? Por exemplo, não há nada, embora, como eu digo, Marx evidentemente mantivesse a perspectiva da revolução socialista, né, no horizonte, como parte do processo de superação do capitalismo, ele jamais escreveu nenhuma obra em que ele, por exemplo, tratasse, né, das formas de organização, de estratégia, de programa, visando, né, conduzir ou orientar esse processo, né? A obra de Marx é muito mais centrada na crítica do capitalismo do que no detalhamento do que viria a ser e como viria a ser, né, uma futura ordem socialista. A Primeira Internacional entra no processo de autodissolução, porque ela era, inclusive, marcada por conflitos muito fortes, especialmente entre socialistas e anarquistas, né, liderados por Bakunin, né, com o qual Marx teve polêmicas intensas e ferozes, né. Em 1889, justamente no centenário, né, da Revolução Francesa, é fundada a Segunda Internacional, mais nitidamente socialista, que representa, portanto, esse processo de constituição desses partidos socialistas em vários países, na integração entre eles, né? E o modelo dominante que ela defende, que ela divulga até 1917, é a ideia de uma pressão irresistível de maiorias parlamentares crescentes, né? Fazendo reformas, né? Num futuro que não é muito claro, né, com ou sem ruptura violenta, isso viria a gerar um processo de superação estrutural do capitalismo, né?
O Willey, portanto, chama a atenção de que os socialistas desse período eles deixam aberta a ideia da defesa armada, mas sempre, quase sempre prevendo a sua necessidade diante da violência contra-revolucionária que seria desencadeada pelas reformas que as maiorias socialistas viriam a fazer, né? Isso é diferente da concepção do Bakunin, por exemplo, que é a concepção da violência exemplar, de que os atos violentos revolucionários são necessários para educar as massas, né? De que a defesa dos seus, de que o Estado é violento, as classes dominantes são violentas e, portanto, só podem haver mudanças por meio da violência, no sentido contrário, né? Na concepção marxista dominante da Segunda Internacional, a emancipação dos trabalhadores passa a ser cada vez mais vista como uma questão política. A ideia de ditadura do proletariado começa a ser associada a uma ideia de uma autoridade estatal transitória, necessária para passar do capitalismo a uma sociedade socialista ou comunista futura, da qual a Comuna de Paris justamente teria sido uma espécie de prefiguração, né? Incluindo, por exemplo, a revogação das distinções entre os três poderes, clássicos da estrutura de poder liberal, e a eleição direta para todos os cargos públicos, né? E a imagem predominante nesse período ainda é de uma democracia sem políticos profissionais, né? Que acaba sendo diferente daquilo que de fato predomina na prática política da social-democracia à medida que ela ganha mais poder, né? Já antes de 1914, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, quando, assim como os comunistas chegaram ao poder, os bolcheviques, né, por via revolucionária na Rússia, os socialistas reformistas alemães tiveram a sua primeira experiência de participação no poder por meio eleitoral, né, na Alemanha. Né. Aqui temos uma imagem da Segunda Internacional, em 1889, né, reunida, inclusive com algumas poucas mulheres, né, que podem ser identificadas aqui pelos seus grandes chapéus, né, e vestidos, né, são muito poucas, mas isso já é, sem dúvida nenhuma, uma mudança também do período, né, sinal de mudanças que viriam a se ampliar posteriormente. No interior da Segunda Internacional, portanto, né, como chama a atenção também a professora Marco Aurélio Garcia, né, num artigo importante que foi publicado aqui nos anos 80, a experiência da Comuna e essa dominância do marxismo tiveram um papel central nesse debate sobre a relação entre reforma e revolução na Segunda Internacional. Esses termos, reforma e revolução, não eram vistos como excludentes, mas sim como integrados pelas próprias contradições do capitalismo. Né? Um outro autor importante, que é o Cornelius Castoriadis, chama a atenção de que na Segunda Internacional havia uma alternância entre catastrofismo e voluntarismo, uma combinação um pouco contraditória entre esses dois elementos. Né? O que é o catastrofismo? É essa ideia de que o capitalismo vai entrar numa crise estrutural e vai desabar, né? Porque ele tem, justamente como Marx havia mostrado, contradições estruturais, por exemplo, entre uma produção cada vez mais coletiva e uma apropriação de lucros cada vez mais concentrada em poucos membros da burguesia. Né? Então, se o capitalismo, pelas suas contradições estruturais, vai desabar, alguém pode pensar, bom, a gente deve sentar e esperar, né? Mas, ao contrário disso, os pensadores, né, dentro os líderes e intelectuais, né, dentro do movimento da Segunda Internacional, mesmo quando eles tinham visões totalmente opostas de políticas, como Kautsky e Rosa Luxemburgo, né, Kautsky muito mais reformista, gradualista, né, e Rosa Luxemburgo defendendo a necessidade de novas formas de ação, de greves de massas, né, de uma forma muito mais radical, digamos assim, que se aproxima muito mais daquilo que é defendido pelos bolcheviques russos a partir de 1905 e daquilo que se concretiza com a Revolução de 1917. Mas nos dois casos existe esse voluntarismo, essa ideia de que o sistema vai entrar em crise, vai acabar, mas nós temos que fazer alguma coisa para acelerar essa transformação, por meio da reforma ou por meio da revolução. Né?
De todo modo, eles são muito marcados ainda pela ideia de determinismo econômico, ou seja, de que é a economia por si só, digamos assim, que define as características, né, e as condições de evolução da luta política pela transformação social. Mas também estão unidos pela ideia de que a burguesia já tinha deixado de ser revolucionária, que se a burguesia fora uma classe revolucionária, por exemplo, no século XVIII ou no começo do XIX, ela já não era mais, ela se tornava uma classe cada vez mais conservadora, como nós temos visto, inclusive aqui, analisando o período desde da década de 1850, pelo menos. E, portanto, algumas tarefas que até teriam sido tarefas próprias, atribuídas, pelo menos dentro da visão marxista, né, às revoluções burguesas, como a implantação de constituições liberais ou de direitos individuais, de direitos, né, políticos, na verdade teriam que ser construídas pelo próprio proletariado, porque a burguesia tinha se acomodado cada vez mais às estruturas conservadoras, né, nos diversos países. Isso tem muito a ver com o que a gente vai ver na segunda parte, daqui a pouco, analisando as ideias do Arthur Mayer. Né? Havia também, dentro da Segunda Internacional, pensadores que se colocavam mais abertamente como revisionistas, né? Questionavam, por exemplo, essa ideia do colapso iminente do capitalismo, como Karl Bernstein, né? Que teve muita influência sobre a social-democracia alemã. Né? Rosa Luxemburgo, né, o próprio Marco Aurélio Garcia chama a atenção, ela não criticava o reformismo necessariamente, mas criticava o abandono da tese de que as contradições internas, ou seja, a anarquia do capitalismo, levaria a uma crise derradeira. Né? E esse debate estava em pleno acontecimento, como, num certo sentido, ele foi resolvido pela Revolução Russa de 1905, que foi uma revolução basicamente com bandeiras, com um programa liberal democrático, né, mas na qual o Partido Social Democrata Russo teve uma incidência muito importante, embora as lições dessa experiência tenham sido tiradas de forma diferente pelas duas alas do partido, que vieram a se dividir em dois partidos diferentes depois, o Partido Menchevique e o Partido Bolchevique. Né? Com essa Revolução de 1905 acontece também um novo deslocamento do centro da atividade revolucionária, da expectativa, né, de onde viria a crise final do capitalismo, né, deslocando-se, tinha deslocado anteriormente da França para a Alemanha, e agora a Rússia aparece como um novo centro, né, especialmente vai se confirmar isso em 1917. Então, fechando um balanço aqui desse primeiro momento desta aula, né, se a gente coloca socialismo e democracia em perspectiva histórica, né, é, é, é possível afirmar, né, que o estudo das lutas socialistas e processos revolucionários da era dos impérios continua extremamente atual, particularmente porque o capitalismo não resolveu, né, os seus grandes problemas estruturais até hoje. Né. No fim do século XX, com a queda do socialismo real e o esvaziamento da identidade da social-democracia como algo distinto, quer dizer, a social-democracia europeia, nos países onde ela era tradicionalmente mais forte, na Alemanha, com o Partido Trabalhista Britânico e também, alguma medida, do socialismo francês, os governos, né, sociais se tornam tão semelhantes num dado momento a governos liberais ou neoliberais que a identidade socialista e também o enfraquecimento da configuração tradicional da classe trabalhadora que constituía o núcleo central, né, de base social desses partidos social-democratas, foi ficando nítido em alguns debates, inclusive protagonizados pelo Hobsbawm na Inglaterra já na década de 1870, no final da década de 1870. Né? Então, tudo isso leva não apenas à queda do chamado socialismo realmente existente da União Soviética, mas um esvaziamento da própria identidade social-democrata, e fica evidente que uma era importante da política mundial, iniciada em 1860, chegou ao fim. Né? Que a esquerda, depois de 1990, ela tem que construir um outro tipo de projeto que já não pode se basear mais apenas nas referências anteriores. Né? Por outro lado, nesse mesmo período, a ruptura com uma excessiva ideologização, pelo menos no campo da própria esquerda, expandiu
e complexificou a produção historiográfica, ou seja, com o fim do movimento comunista internacional, com o fim, o próprio enfraquecimento da Segunda Internacional e dessa contradição, dessa tensão, né, entre o alinhamento a diferentes correntes, né, de esquerda, né, os historiadores puderam explorar melhor essa história e entender mais a sua complexidade e as suas contradições, né. Mas, como o Robson chamou a atenção no Era dos Extremos, escrito, né, já em 1994, o capitalismo triunfou, mas não resolveu seus problemas estruturais, como a desigualdade, a destruição ambiental, a instabilidade, as guerras, né, recorrentes e, portanto, a necessidade de movimentos que proponham uma superação do capitalismo, né, por um sistema socioeconômico, político, cultural superior, é, mais humano e mais orientado, né, por valores coletivos, né, e valores de igualdade, né, do que essa lógica voltada à acumulação e ao lucro a qualquer custo, né, a necessidade de um movimento anticapitalista continua atual e ele vem sendo buscado de diferentes formas aí nesse nosso período histórico mais recente, né. O outro lado dessa história, né, e aqui eu vou começar a tratar mais das ideias do Arno Mayer, né, é que, mesmo naquele período em que, num certo sentido, uma ordem liberal já vinha se constituindo, né, especialmente na Europa, né, mas o que nos diz o Arno Mayer? Né? Tem que ter um pouco de cuidado com essa leitura de que aquela era uma sociedade burguesa liberal, porque embora os fatos que sempre são apontados para indicar, né, o avanço do capitalismo, o avanço do liberalismo, o avanço da ordem constitucional liberal sejam muito importantes, também é importante não menosprezar a força dos elementos do antigo regime, os elementos inclusive de cara não apenas de caráter político, simbólico, né, muito presentes aqui nessa imagem, né, que é a imagem de vários príncipes de diferentes estados europeus perfilando, apresentando-se cerimonialmente à Rainha Vitória da Inglaterra em 1877, né? Todos eles, inclusive, vinculados por laços de consanguinidade, né, que era uma característica dos casamentos arranjados entre a aristocracia europeia ao longo de vários séculos, que inclusive provoca vários tipos de problemas genéticos, né, que já foram se tornando cada vez mais evidentes, especialmente nesse período aí do final do século XIX, né? Mas, então, essa ordem não era apenas do ponto de vista simbólico, formal, que ela mantinha sua força. O Maier vai mostrar como ela tinha bases econômicas, políticas, institucionais, né? E uma profundidade, inclusive, no âmbito cultural, que mantinham as forças do antigo regime ainda muito influentes. E na visão do Arno Maier, antecipando aqui, justamente essa força, essa persistência da força do antigo regime e a sua grande capacidade de resistir a essas forças da mudança e do avanço, né, do liberalismo e do próprio socialismo, da democracia no período, vão estar na raiz da crise que leva à Primeira Guerra Mundial e aí sim a forma como as estruturas características do século XIX finalmente entram em colapso, né? Bem, o Maier então refuta, e eu queria aqui chamar já a atenção, que muitas dessas críticas do Maier a uma concepção estabelecida por Lenin, Rosa Luxemburgo, outros autores que fizeram a crítica do imperialismo entre o final do século XIX e o começo do século XX, né? O Arno Maier, apesar de ser um autor marxista, assim como o Hobbes, mas eles contestam fortemente o tipo de interpretação mais clássica que esses pensadores marxistas da época, né, estabeleceram sobre a interpretação do período histórico em que eles viviam, né? Para o Maier, então, no final do século XIX, o capitalismo monopolista, financeiro, industrial, ele não estava no seu último estágio, como dizia Lenin, mas sim no início da sua fase de crescimento. Para o Maier, a crise de 1873 não chegou a ser um divisor de águas entre o novo e o velho capitalismo. Ela foi um episódio importante, como nós já vimos, baseados no Robson, né? Ela teve impactos, né,
tanto políticos tanto econômicos quanto políticos, né? Mas não chega a ser, na visão do Maier, uma ruptura, né? O capitalismo, para ele, ainda não era predominantemente um imperialismo voltado mais para a exportação de capital do que para a exportação de mercadorias. O Robson também concorda com essas análises do Maier, né? E os bens de consumo, a importância econômica da produção de bens de consumo ainda superava em muito a da produção de bens de capital. Então, nesse aspecto, como em vários outros que o Maier vai tentar desconstruir a partir das suas análises, né, ele não está negando que a novidade histórica é importante, que viria a ter consequências, inclusive, de longo prazo, como, por exemplo, a produção industrial de bens de capital, não está negando a importância disso, mas ele está negando a visão, que do ponto de vista dele é anacrônica, retrospectiva, de que essa já fosse a característica dominante da economia no período. Para ele, ela era importante, mas ela ainda era comparativamente pequena, mais fraca do que os setores tradicionais, né? Esse setor de bens de capital, produção, por exemplo, de máquinas, canhões, locomotivas, navios, para o Maier estava rodeado ainda de o que ele chama de um oceano agrário e manufatureiro, que eu vou inclusive ilustrar daqui a pouco, né? A burguesia dependia muito ainda da ajuda estatal na maior parte dos países, e ela trocava benefícios econômicos por apoios dos elementos feudais, que ainda controlavam os principais cargos do Estado, né, aos seus interesses econômicos. Ou seja, a burguesia não tinha ainda necessariamente um interesse, uma vocação, uma busca por exercer o poder político diretamente. O setor de bens de capital, para o Maier, pertencia mais ao futuro do que ao presente. Ele era o sinal do futuro, né, mas ele ainda não estava consolidado, não era a força dominante das economias. E, apesar dos avanços do florescimento das ideias liberais, o capitalismo industrial ainda tinha pouca força material e social para enfrentar as forças do antigo regime. A segunda revolução industrial coincide com a Grande Depressão e com o novo imperialismo, como nós já vimos, né? Na visão do Maier, esse contexto leva a que elementos feudais e não liberais tenham se reafirmado no controle da política e cooptado, né, mais facilmente os novos magnatas da indústria, ao invés de entrar no processo de confronto com eles, né? É verdade que algumas dessas novas empresas eram gigantes, mas para o Maier isso ainda não era uma característica geral da atividade industrial do período, era muito mais uma característica inerente aos setores principais que estavam crescendo, como os de aço e carvão, cuja produção demandava necessariamente empresas de grande escala, né? A Inglaterra, que tinha sido o motor da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, ela é lenta em desenvolver o seu setor de indústria pesada, pagando um preço talvez pelo pioneirismo da manufatura e do comércio de bens de consumo, né? E ela tem comparativamente, por exemplo, a, a Prússia, né, depois a Alemanha ou os Estados Unidos, né, ela tem uma relativa negligência em relação à ciência e tecnologia que explica por que ela depois vai ficando um pouco para trás na corrida de inovação da segunda Revolução Industrial. Essa aqui é uma certa ilustração disso que o Maia está chamando, né, de o setor de bens de capital literalmente ilhado num universo agrário e manufatureiro, né? Essas são as fábricas, as usinas Krupp, né, as grandes siderúrgicas, né, alemãs do período, que inclusive produziam os grandes canhões, que já foram ilustrados aqui na aula passada, e vejam que literalmente ela se situa aqui numa localidade rural, onde a gente pode ver aqui os animais pastando, né, em volta desse grande complexo de prédios industriais e chaminés, né? O capitalismo financeiro, que é um outro elemento importante da explicação das teses do Lênin, da Rosa, do Robson e de outros sobre as características do imperialismo, né, no capital monopolista e imperialismo no período, né, ele é importante para o desenvolvimento do setor de bens de capital, né, mas ele não está ainda tendo um poder sobre o conjunto da economia tão grande. Justamente essas grandes usinas necessárias para esse tipo de atividade, como aço e carvão, né, que nós já mencionamos, aqui seguindo o Arno Maia, elas demandam, né, um tipo de
de financiamento, de aporte, né, de longo prazo, de empresas, né, que têm um perfil mais semelhante ao que viria a dominar o setor financeiro no século XX. Né? Então, os bancos de investimento é que financiavam, os novos bancos de investimento que financiavam esse tipo de atividade. Mas eles ainda estavam longe de se envolver com o conjunto da economia, com o setor, uh, mesmo nos setores não agrários. Né? Os bancos comerciais tradicionais ainda forneciam crédito numa escala muito maior, a maior parte dos setores tradicionais, como aqueles ligados à indústria têxtil e de alimentos. Né? Banqueiros de capital familiar ou sociedades limitadas, né, eram mais influentes ainda do que instituições de investimento anônimas, né, as famosas sociedades anônimas que viriam a se tornar um modelo dominante do capitalismo no século XX. Classes, né, de negociantes e profissionais liberais não tinham poder para competir, na visão do Maia, com as elites agrárias e do setor público, que ainda eram fortemente vinculadas à nobreza, às várias camadas e segmentos da nobreza europeia. Né? E enquanto as classes progressistas, né, envolvidas nessas atividades econômicas inovadoras estavam divididas entre si e ao mesmo tempo não tinham uma grande base popular de apoio, e lhes faltava também, né, um terreno social e cultural próprio, elas eram ainda comparativamente inseguras, servis na sua relação com a nobreza, com os notáveis tradicionais. Né? A nobreza, por outro lado, ela era mais ampla do que a burguesia, mais coesa e mais autoconfiante. Né? As burguesias viam-se forçadas a se adaptar às nobrezas. Né? Então, vendo, por exemplo, elementos da literatura da época transformados em filmes, o Tess, por exemplo, que faz parte dos filmes que a gente disponibilizou, né? Ou Orgulho e Preconceito, que é uma história clássica da Inglaterra no final do século XIX, que foi filmada várias vezes, a gente vê ainda como esse universo ele combina elementos, né, de uma sociedade em modernização, mas uma força ainda extrema, né, de valores e lógicas e sistemas de relações sociais estruturados na lógica do antigo regime, que é o que o Maia está salientando aqui. As famílias reais ultrapassavam, né, em poder tanto a burguesia quanto as próprias nobrezas nobiliárias, né, porque as nobrezas dependiam do reconhecimento das próprias coroas. Né, e os vários segmentos da nobreza eram divididos entre si por riqueza, status, influência, origem. Né, entretanto, essa diversidade ela tinha uma unidade que era cimentada por elementos culturais, representações de tradições coletivas, pretensões sociais e culturais compartilhadas, preferências políticas comuns, inclusive. Né? Mas a nobreza e os novos magnatas nunca entravam em rota de colisão. Em geral, ocorria um processo na maioria dos países. Né? Chamando a atenção aqui, o Maia está analisando, ele dá exemplos depois, né, de Inglaterra, França, Itália, Império Austro-Húngaro e Rússia, né? Que ele considera as principais potências, né, do período. Né? O enobrecimento, que leva a uma certa fusão, né, a concessão de títulos de nobreza, né, que é uma prerrogativa, inclusive, das aristocracias, né, leva a uma fusão seletiva e assimétrica entre nobreza e burguesia. Né? Que é empregada de maneira parca e incoerente, ou seja, não tem critérios universais e tal, que é uma característica que sempre se atribui ao Estado burguês, né, como um Estado meritocrático, né, baseado em critérios universais e objetivos. Né. E não é assim, né? Os títulos são concedidos conforme interesses, conexões, negociatas, né? Pagamentos de favores, né? Ou o próprio interesse de cooptação, ou seja, de criar elos, né, com setores que estão se tornando economicamente poderosos por conta dessas transformações da atividade econômica. Né? A burguesia não se mantinha imune às novas influências, havia a nobreza, aliás, né? Havia uma imitação recíproca entre nobres e burgueses, mas a nobreza era ainda dominante, do ponto de vista do Maia, nessa fusão. Portanto, a burguesia não pretendia, fundamentalmente, atacar o status quo, mas muito mais penetrar nele. Né?
Não se pode dizer que a burguesia tenha abandonado o liberalismo econômico, porque na maioria dos países ela jamais o adotou como um programa de ação coerente. A exceção, no caso, seria a Inglaterra, né? Então é importante dizer que, embora elementos daquilo que surgiu na Inglaterra com a Revolução Industrial e com as doutrinas liberais passem a ser crescentemente influentes, na visão do Maia, eles jamais se tornaram realmente generalizados e universais no restante da Europa, mesmo entre esse pequeno núcleo de potências, né? A igreja desconfiava dos burgueses, que eram considerados inescrupulosos. Eu acho que também no Leopardo existem diálogos, né, entre o padre e o príncipe que são bem ilustrativos em relação a isso. O que mostra que faltava à burguesia a força legitimadora da época, né? Por outro lado, a burguesia também não contava com a adesão da massa, né? Ou seja, a maioria da população não lhe reconhecia legitimidade como força dominante ou força governante, né? Embora, evidentemente, todos reconhecessem o seu poder econômico e a sua crescente influência social. Aqui temos uma ilustração, né, desse jogo de imitações e de fusões entre burgueses e aristocratas, né, especialmente no ambiente dos salões de baile, né, que se tornam também práticas, né, cada vez mais disseminados no período, né, uma caricatura um pouco aqui entre essas tentativas inclusive de construção de alianças, até mesmo por meio de casamentos arranjados ou do estímulo, né, o casamento fazendo os cruzamentos entre, às vezes, setores decadentes economicamente da aristocracia e setores emergentes, né, da, da burguesia que tinham, por outro lado, o objetivo de consolidar o seu reconhecimento como parte, né, das classes dominantes ou da elite por meio da conquista de títulos de nobreza ou do reconhecimento das ordens monárquicas, né, estabelecidas. A Inglaterra, né, o mais chama atenção, ainda era uma sociedade muito tradicional, mesmo com Eduardo VII, né, que governava, né, no começo do século XX. Né. Em 1914, 90% da Câmara dos Lordes ainda era constituído de aristocratas fundiários, né. Eles ainda tinham maiores fortunas em comparação com a maior parte da burguesia e ocupavam os principais postos políticos do país. Portanto, a nobreza estava cada vez mais entrelaçada ao mundo dos negócios, além dessas práticas, desses ambientes culturais, como eu já citei ali, dos bares, as próprias instituições educacionais de elite contribuíam para essas fusões, né, e para essa integração entre os elementos da ordem do que o Maia está chamando aqui de antigo regime, com essa ordem burguesa emergente, mas que na visão dele ainda não era dominante mesmo ao final do século XIX na maior parte da Europa. Né? Na Prússia, reis e imperadores também fizeram, né, uso das táticas de enobrecimento, concessão de títulos, por exemplo. A burguesia barganhava sua submissão por interesses econômicos e, ao contrário da Inglaterra, havia menos ocasiões de socialização entre a antiga aristocracia e os plebeus. Né? O acesso, por exemplo, de quem não fosse nobre à corte estava totalmente vedado na Prússia, o que já não acontecia na Inglaterra. Na França, depois de 1789, a nobreza titulada deixou de ter uma existência política e estatutária, né, diferenciada, como ela tinha antes, mas em termos econômicos e sociais ela se perpetua mesmo durante a Terceira República, no final do século XIX. A burguesia não deixou de reverenciar esse mundo aristocrático que continuava muito sedutor. Né? Por exemplo, era um sonho de quase toda a elite francesa poder usar no seu sobrenome a partícula D, né, que era aquilo que tornava, associava, atribuía, digamos, né, uma real ou suposta origem nobre, né, a alguém de cidadania francesa. Né? O seu nome ser associado a algum lugar, né, como descendente dos senhores feudais daquele local, que se expressa, né, por usar a partícula D no sobrenome. Né? Os postos diplomáticos e há similares, inclusive, em vários outros países, né,
na Alemanha, com von, ou na Holanda com van der e outros similares, né? Em Portugal também o D, né, que foi perdendo bastante essa característica, mas originalmente também tem esse sentido, né? Os postos diplomáticos e militares continuavam confiados aos nobres, né? Mesmo quando eles vendiam os seus imóveis tradicionais urbanos e os seus imóveis tradicionais no campo e investiam em imóveis urbanos e, portanto, mudavam bastante a característica do seu modo de vida, né, econômico e social. Na virada do século XIX para o XX, aristocratas e burgueses formavam ainda na França um amálgama com grande influência no poder. Os nobres aceitaram a própria república, mas desde que ela fosse profundamente conservadora, e a aristocracia mantinha uma influência predominante no terreno social e cultural, como o Maier exemplifica pela persistência de práticas como os duelos, que são muito característicos de uma certa concepção de honra da nobreza, né? E modas, inclusive, mais recentes no período, como o dandismo, que é esse tipo de, uh, é, digamos assim, de característica de uma parte da elite, especialmente mais jovem, né, na Europa do período, de querer desfrutar a vida, viajando de forma desocupada, aproveitando ao máximo as suas riquezas, desfrutando de luxos, cultivando, inclusive, toda uma vaidade pessoal extremada, né? Que é um tipo de moda que está muito associado, ao contrário da ideia da sociedade produtiva, aquisitiva, voltada ao lucro, acumulação ilimitada, característico digamos assim, do pensamento burguês, do ethos burguês, né? O dandismo, que chega a ser adotado, inclusive, por alguns magnatas, né, cuja fortuna vem da atividade capitalista, mas ele é um estilo de vida muito mais associado à ideia da atividade não produtiva, da classe ociosa, né, que é a característica tradicional da aristocracia, né? Justamente o valor de não depender da produção, do lucro, mas sim do berço, do nascimento, da tradição, para manter o seu lugar social, né? No fim do século, né, antigos e novos notáveis se uniam cada vez mais com receio do desafio operário e socialista, né? E a burguesia se descompromissava cada vez mais em relação à transformação social. Em outros países, né, por exemplo, na Áustria, Hungria, né, o Maier chama a atenção de que as comportas do enobrecimento estavam seguras, ou seja, a capacidade de limitar o acesso a títulos de nobreza, elas eram muito mais fortes, né, na mão da aristocracia da nobreza tradicional, né? Mesmo assim, a burguesia de Viena adotou normas e valores cortesãos, ou seja, mesmo sem receber títulos de nobreza, o seu modo de vida, a sua forma, né, os seus rituais e tal, seguiam muito o padrão determinado pela aristocracia tradicional. Poucos burgueses conseguiam o enobrecimento, mas eles o emulavam, o imitavam, né, o imitavam. Já na Rússia, né, o poder senhorial e autocrático ele se mantém muito forte mesmo depois da Revolução de 1905. Né? A modernização capitalista foi empurrada para dentro do antigo regime, lembrando que até 1905 a Rússia era uma das últimas monarquias absolutas do continente europeu. Né? Não era uma monarquia constitucional ainda. Né? Mesmo depois que se tornou, portanto, na visão do Maier, o poder, né, aristocrático e senhorial não foi completamente derrubado. Né? O desenvolvimento econômico foi alimentado e dirigido muito fortemente pelo governo. Né? A nobreza agrária era a classe dominante, mas não a governante. Né? Quem governava de fato a Rússia era a combinação da aristocracia, da família imperial, com uma camada burocrática, cortesã, muito forte, e que era independente da terra e da própria atividade econômica. Né? Viviam muito em torno do próprio Estado. Né? Então, na Rússia, tudo dependia dos laços diretos com a corte, dos serviços e lealdades à autocracia, né, czarista. Essa aqui é uma ilustração fotográfica da Rússia no início do século XX, né, onde, num certo sentido,
esse contraste, né, entre uma sociedade agrária tradicional muito forte, né, e de um lado e de outro lado um poder estatal muito tradicional, né, baseado na monarquia, está bastante, está claramente ilustrado. Na Itália, até o Risorgimento, ou seja, a unificação, a grande nobreza fundiária era inseparável da hierarquia aristocrática da Igreja, e praticamente presidia a classe dominante, né? Isso também é muito ilustrado por várias cenas do Leopardo, né? Depois disso, a classe mercantil, depois da unificação, a classe mercantil profissional começa a avançar, mas não é correta a tese, que muitas vezes foi difundida, de que depois dessa unificação a nobreza do norte e do sul tenham entrado num processo de acelerada decomposição. Pelo contrário, a preservação dos interesses conservadores foi muito evidente, né? Os líderes do ressurgimento, né, eram muito temerosos, né, o Cavour especialmente, né, da ação das classes inferiores, tiveram um cuidado muito grande de não afastar a nobreza fundiária, que era uma força essencial para manter a ordem numa sociedade nacional basicamente agrária ainda, né? Por outro lado, a nobreza italiana, durante séculos, já tinha sido um amálgama de famílias aristocráticas e comerciais, inclusive pela força, né, das cidades-estado comerciais italianas no norte, né, do país, desde do Renascimento, né? A fusão entre esses segmentos aristocráticos e comerciais assumiu a forma de uma nova ordem nobiliárquica, ou seja, de uma distribuição de títulos de nobreza, né, de graus e naturezas variadas, né? E, portanto, a elite, apesar dessa fusão e dessa tradição, né, quer dizer, como essa pujança da atividade comercial que levou a essa fusão original entre nobreza e comércio, né, no período renascentista, por exemplo, que teve seu auge talvez no período renascentista, isso já era algo de vários séculos atrás. Ao final do século XIX, a composição dessa elite ainda era muito mais feudalista do que burguesa, né, na visão do Maier. Era uma sociedade agrária em que ainda prevalecia, né, o latifúndio, e na qual havia um crescimento, né, demográfico excessivo que obrigava os pequenos arrendatários e diaristas a aceitar a exploração. Mas no caso dos levantes populares, né, camponeses especialmente, os grandes proprietários empregavam a sua autoridade política e tinham uma grande capacidade de restaurar a ordem, né? O Maier chama a atenção de que a nobreza italiana foi proporcionalmente, por muito tempo, a maior da Itália, e ela tinha características regionais importantes, até porque a unificação era recente, né? E, no certo sentido, incompleta, já que os estados papais não aceitavam ainda, né? A autoridade papal não aceitou durante muito tempo, até estabelecer um pacto com Mussolini, já na década de 20, né? Que criou a situação, as bases da situação atual, com a existência do Estado do Vaticano, né? Mas a autoridade papal se espalhava pelo centro da Itália, numa área muito maior do que aquela que é a pequena área do Vaticano, encravada na cidade de Roma hoje em dia, né? E a aristocracia dessa área, né, de Roma apoiava o Papa em desafio à nação secular unificada que havia se constituído na península, né? O resto da nobreza, por outro lado, sustentava as forças conservadoras da sociedade e da política após-unificação, né? No sul, a nobreza era menos clerical e mais feudalista. Um exemplar típico dessa nobreza é o príncipe do Leopardo. Em 1914, a Europa era predominantemente monárquica, apenas a França era republicana, e, como destaca o Maier, a monarquia era a armadura protetora dos antigos regimes, né? Ele chama a atenção para o fato de que Marx, inclusive, nunca ignorou a persistência das formas anteriores de propriedade fundiária e de capital no contexto europeu, via o Estado como uma entidade externa à sociedade civil. O próprio Marx citava vários países europeus em que parcelas da população não conseguiam dominar as demais, a parcela majoritária da população não conseguia impor a sua dominação por conta dessa ordem que persistia, né? Nos escritos não teóricos de Marx, ou seja, nas suas análises de conjuntura ou específicas, especialmente sobre a França, vários textos
importantes que ele escreveu, ele analisa como a sociedade política não estava, de fato, em vias de se converter em um puro domínio burguês, ela era, de fato, marcada por complexidades muito maiores, né, e por essa persistente força das classes dominantes anteriores, né. As forças não burguesas ainda exerciam uma enorme influência. Portanto, para Marx, a sociedade tornava-se, sim, cada vez mais burguesa, mas a ordem política permanecia feudal na Europa de meados para o final do século XIX, né? Lembrando mais uma vez que Marx falece em 1883. O Marx cita vários outros pensadores também que corroboram essas teses, né? Dentre eles o grande economista Schumpeter, né? Que teria destacado, né, a classe dominante, a classe dirigente, aliás, do processo, né, de formação do capitalismo europeu no século XIX como uma simbiose entre a nobreza e a burguesia, embora a classe governante ainda fosse predominantemente feudal, né. Ainda em 1914, o Maier nos chama a atenção, os reis eram uma peça central do tabuleiro político europeu. Tanto assim que a Primeira Guerra Mundial foi desencadeada por um regicídio, ou seja, pelo assassinato de um herdeiro do trono, né, o príncipe Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e após esse assassinato, os soberanos do Império Austro-Húngaro, da Alemanha e da Rússia desempenharam um papel crucial para levar o continente à guerra, né? Os reis, nesse período, começo do século XX, ainda exerciam poderes e prerrogativas com funções representativas e cerimoniais impressionantes e tinham uma enorme capacidade de beneficiar a classe ociosa aristocrática e as suas próprias dinastias, né? Inclusive mantendo no plano do Estado Nacional ritos cívicos que reforçavam os laços de valores e de grupos da elite pré-burguesa. Aqui uma ilustração, né, do atentado de Sarajevo que deu origem à Primeira Guerra Mundial. O Maier também chama a atenção de que as cortes tinham influência não era só simbólico pelo poder da tradição, mas pelos enormes recursos e poderes à disposição ainda das monarquias, né? As dinastias monárquicas ainda eram as maiores proprietárias de terras na Europa, e isso lhes proporcionava tanto renda como a manutenção de uma aura associada à sua honra tradicional e distintiva, né? Na Inglaterra, os poderes do rei tinham sido limitados de modo drástico pela lei e pelos costumes, mas eles ainda detinham responsabilidades executivas e prerrogativas de consulta, né? Como em uma certa medida mantém até hoje, né? Interessante lembrar que nós estamos falando aqui do século XIX, mas gravando aqui essa aula em abril de 2021, nós estamos aguardando o sepultamento de um príncipe que faleceu com 99 anos, príncipe consorte, né? Portanto, marido da rainha Elizabeth II, em pleno ano de 2021, e que, como todo mundo acompanha, né, nos processos mesmo de constituição dos gabinetes, embora o poder seja, né, a designação do primeiro-ministro seja exercida pelo parlamento, existem vários passos de consulta e apresentação, né, do primeiro-ministro à rainha que são mantidos como uma formalidade, né, mas que não deixam de representar um certo tributo ao poder monárquico, né. Na Itália, o tronco italiano tinha se moldado por essa ideia, né, do tronco britânico que desde da Revolução do século XVII, né, está submetido, né, ao governo de fato, né, de direito do parlamento, né, por meio do parlamentarismo. Mas depois de 1870, com a unificação concretizada, a instabilidade e o divisionismo dentro da Itália acabaram dando um poder político mais efetivo, uma margem de manobra política maior ao rei da Itália, ou seja, ele teve um papel ainda menos figurativo do que o da Inglaterra. As nobiliarquias agrárias e de serviços públicos dependiam dos reis e vice-versa, mas essa dependência era assimétrica, né? E as cortes ainda eram marcadas por fortes intrigas e rivalidades que tinham repercussões políticas efetivas, né?
Então, portanto, esses são processos que não se restringem à ordem medieval, ao antigo regime, continuavam tendo a sua incidência mesmo no início do século XX. Né? As reciprocidades, né, mantidas entre esses diferentes segmentos dessa elite dirigente eram tanto simbólicas quanto reais. Nas câmaras altas, nos senados, né, o que acontecia era que, em geral, eles eram controlados ainda, eles eram vistos como postos avançados desse elemento feudal, né, lembrando aqui também, mais uma vez, de uma cena do Leopardo, quando o personagem que representa o Cavour, né, tranquiliza o príncipe da Sicília, né, que é o protagonista do Leopardo, explicando que na nova ordem política pós-unificação ele, como príncipe, terá o seu lugar assegurado vitalício no Senado, né, que vai funcionar, então, portanto, como uma Câmara conservadora tentando segurar o ímpeto de reformas que possa provir, né, da Câmara Baixa do Parlamento eleito por um sufrágio popular mais amplo. Né. Exceto na França, o Senado não era eletivo, né? Ou seja, apenas na França ele era eletivo. Em geral, ele era baseado em indicações, a composição do Senado, né, era baseada em indicações associadas a nascimento, riqueza ou grau no serviço público e era majoritariamente composto por senhores feudais, ou seja, os senhores vinculados, né, à estrutura de controle das terras, né, da propriedade fundiária estabelecida no contexto medieval e que ainda sobrevivia de formas variadas por todo o continente. As câmaras baixas, né, que seriam as nossas, no Brasil, por exemplo, a Câmara dos Deputados, né, era eleita já pelo povo, com graus maiores ou menores de participação eleitoral, né, que, como nós já comentamos, foi se expandindo no período, mas tinham as suas prerrogativas frequentemente violadas pelos reis em vários desses países. Né? Por outro lado, se a Inglaterra era mais avançada em alguns aspectos, apenas na Inglaterra a Câmara Alta, né, a Câmara dos Lordes, era inteiramente hereditária, né? Ou seja, as posições passavam a ser herdadas pelos descendentes dos seus ocupantes. A Câmara Baixa, por outro lado, né, ou seja, o parlamento, as câmaras de deputados, né, eram as únicas a registrar e promover as pulsações da indústria, do comércio entrando na cidade, das áreas de mineração, ou seja, era apenas ali que os interesses da atividade propriamente capitalista moderna se expressavam. Né? E elas eram, além disso, afetadas por arranjos eleitorais que davam peso desproporcional às áreas rurais. Né? Aquilo que na Inglaterra, por exemplo, se denunciava já desde o século XVIII como os burgos podres, né? Ou seja, aquelas pequenas áreas rurais que elegiam muitas vezes um deputado com o mesmo peso que grandes áreas urbanas densamente povoadas. Né? Isso era muito criticado em alguns casos, isso foi sendo revisto, derrubado, mas muitas distorções nos sistemas distritais, especialmente de voto, permaneciam, né? E, portanto, a influência dos setores mais conservadores tradicionais ela era superdimensionada, não apenas nas câmaras altas, nos senados, que eram integralmente controlados para ser justamente fatores de conservadorismo, né, elementos conservadores dentro da ordem política, mas nas próprias câmaras baixas, onde os distritos, né, a definição de distritos era distorcida de modo a aumentar o peso das áreas e dos setores mais conservadores. Né. Antes da virada do século, apenas a Inglaterra, a França e a Alemanha permitiam algum tipo de voto, o voto sem qualificação, baseado em bens, impostos ou instrução. Né? Ou seja, apenas Inglaterra, França e Alemanha tinham sufrágio universal masculino em vigor ao final do século XIX. A ampliação do voto e as reformas eleitorais na Inglaterra aceleraram a redução, portanto, do peso político das elites agrárias. Né? Na França, por outro lado, esse processo foi mais difícil porque os próprios republicanos tinham uma repulsa, uma repugnância muito grande em relação às massas urbanas, o que limitava o seu apetite, digamos assim, para
para colocar muito peso na luta por reformas políticas maiores, né? À medida que essa legislação vai modificando e que o direito de voto vai se expandindo, novos atores, novas forças políticas começam a ganhar um espaço, como nós já vimos na primeira parte aqui, tratando do crescimento eleitoral dos socialistas, né? Então, os social-democratas na Alemanha, por exemplo, não iam muito bem nas eleições de 1907, mas já em 1912 eles chegaram a eleger 110 membros para os deputados e se tornaram, portanto, a maior força política do país, embora ainda incapazes de compor um gabinete, o que veio a acontecer apenas depois da Primeira Guerra, né? Os elementos feudais ainda eram predominantes esmagadoramente nas burocracias, nas altas burocracias, especialmente civis e militares, né? Os nobres gozavam de precedência em indicações e promoções, na maior parte desses países ainda até a Primeira Guerra Mundial, né? Portanto, a carreira militar continuava a ser, em grande medida, uma ocupação aristocrática com a possibilidade de ascensão de quem não fosse de origem nobre muito limitada, né, às posições mais baixas da hierarquia militar. O que demonstrava também um pouco interesse na competência técnica quando se tratava dos altos escalões das Forças Armadas, né? Para terminar, portanto, o Maier chama a nossa atenção o seguinte: se é verdade que a sociedade agrária estava em relativa decadência econômica ao final do século XIX e até o começo do século XX, a sociedade política estava muito fortemente estruturada para sustentá-la e lhe manter numa posição dominante. Por isso é que, como nós vamos ver na próxima aula, né, o Maier chama a atenção de que foi necessário uma grande hecatombe, né, um processo extremamente violento, para que esse poder conservador, né, do que ele denomina como antigo regime, fosse finalmente destruído, desalojado, dando origem a um período de enorme estabilidade, futuramente a uma nova ordem política, após a Primeira Guerra Mundial, e apenas no século XX. Então é isso, encerramos aqui.